Dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais uma live, a nossa 10ª live. Hoje, um tema muito especial. Nós vamos falar sobre Lídia, uma personagem que quase não se falam dela na Bíblia. E o tema é Lídia, o negócio que sustenta o propósito. Vamos falar sobre ela hoje, sobre Lídia, que eu acho que é uma história que vai falar muito com todo mundo, principalmente para mostrar para todo mundo que aonde você está plantado, que aonde Deus te colocou, é ali que é o seu ponto de pregação, que o que você está aprendendo, né, que o que você está empreendendo, esse negócio, essa empresa é de Deus e Ele que vai fazer frutificar para o próprio reino dele. Então, hoje vamos falar sobre Lídia. Vou esperar que o pessoal ia entrando na nossa 10ª live consagrando o mês de outubro. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Já vou colocar ela aqui com a gente, pra gente conversar. E engraçado, né? Quando eu peguei a história de Lídia, eu vi essa pessoa, essa convidada na história. Eu acho que ela deve falar até um pouco disso, que tem muitas semelhanças nas histórias das duas. Trouxe o microfone, esqueci de colocar o microfone. Deixa eu colocar ele. Hoje, 7h45, horário do empreendedor brasileiro, né? Instituir esse horário. Deixa eu colocar aqui o microfone. Ver se vai dar. Acho que deu. Vocês me escutam? Quem tá aí estiver me escutando, só dá um ok para ver se deu certo o microfone aqui. E nós já vamos começar com a nossa 10ª live. Vocês estão me escutando? Tá tudo certinho por aí? Sim, ótimo. Obrigado, Gabi. Márcia, bom dia. Cléo, bom dia. Vocês estão gostando da live? Me conta. Nós já estamos quase terminando, né? Agora nós estamos na 10ª, faltam só mais duas. Só mais duas lives. Vocês estão gostando? Estão aprendendo? Me conta aí o que vocês estão achando dessas lives. Hoje, falando um pouco sobre Lídia, nós vamos discutir um pouco sobre negócios, sobre algumas divisões que acontecem na cabeça do crente, né? Do cristão, e que, na verdade, é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. Sim, que bom, Márcia, que vocês estão aprendendo. Fico muito feliz e satisfeito. Essas 10 lives têm sido muito uma bênção para mim. Também tenho aprendido muito com todos esses personagens, né? Porque eu tive de parar para estudar cada um deles. E para mim também foi uma bênção, tem sido uma bênção esses personagens todos, tá? Que bom que vocês estão aprendendo também. Estou até querendo montar um e-book com todos esses personagens, com tudo que nós aprendemos, né, nessas 10 lives, e deixar tudo muito explicadinho, né, dar uma melhorada neles, porque tudo eu fiz em tópico, mas colocar todas as informações explicadinha, acho que vai ser bem legal. Eu estou querendo montar um e-book. Vamos ver esse desafio, né? Mais um desafio para o começo do ano. Gente, vamos orar para a gente começar, para a gente não perder tempo, porque eu quero muito ouvir a nossa convidada de hoje, que ela estudou muito. Acabei de mexer com ela aqui, ela acabou de me falar que nem dormiu à noite. Ela nem dormiu à noite de tão nervosa que ela tá,
mas eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque ela é uma bênção do Senhor, tá? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, nós te entregamos essa 10ª live, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse sábado. Obrigado pelo Senhor nos abençoar com mais um dia de vida. Como nós somos gratos, como nós amamos o Senhor, como nós precisamos de você, Pai. Nós te amamos, nós precisamos de você. Venha sobre as nossas vidas, nos encha do teu poder, da tua graça, da tua glória. Nós precisamos de você, Jesus. Nós precisamos de você. Nós nos colocamos à sua disposição. Nós colocamos as nossas empresas, a nossa liderança, a nossa vida diante do Senhor. Nos colocamos à disposição do Senhor, para que o Senhor, Pai, possa fazer a sua vontade sobre as nossas vidas. É isso que nós queremos. Nós estamos aqui para isso, para cumprir o propósito que o Senhor propôs para nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que, como Lídia, nós vamos aprender agora, nós possamos viver uma vida integral no Senhor, em todo o tempo. Os nossos negócios são do Senhor, a nossa vida é do Senhor, a nossa família é do Senhor, tudo que pertence a nós, tudo que leva o nosso nome pertence ao Senhor, Pai. Não é nada nosso, é tudo do Senhor, Pai. Nós só somos mordomos, gerentes de tudo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. Obrigado por tudo, obrigado por esse dia, obrigado pela vida da Gabi, que vai ministrar a palavra agora, que o Senhor possa colocar as suas palavras na boca dela, Pai. Que da boca dela flua rios de águas vivas e ela literalmente possa despertar as pessoas ao viver integral do Senhor, e a mudança, a transformação aconteça. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bom dia, muito bom dia. Marcos, bom dia. Sonali, bom dia. Já vou chamar minha convidada aqui para participar com a gente. Eu não vou perder tempo. Gabi, faz a solicitação aqui nesse... Tem uma câmerazinha com um mais aqui na parte de baixo, para que eu consiga te aceitar na live. O melhor dos melhores, Romário, no visagista, meu barbeiro, incrível, o melhor dos melhores, best of the best. A Gabi vai entrar agora. Nossa 10ª live consagrando o mês de outubro. Olha ela aí, gente! Bom dia! Bom dia! Aliás, você dormiu, Gabriela? Não. Bom dia ou boa noite? Na verdade, é boa noite, né? Como eu não dormi ainda, então ainda é boa noite, não é bom dia. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É exatamente isso aí, Romário. Café com Jefferson. Eu tô de jeito, né? 10 lives já. Faltam 2. Eu já tô assim, gente, o que eu vou fazer depois que acabar essas lives? Já Vai acostumei, receber já. mais estratégias para continuar. É só o Amém. começo. Amém. Em nome de Jesus, eu tenho adorado, Gabriela. Você não tem noção tanto que eu tenho aprendido. Porque, na verdade, é um foco diferente de cada personagem bíblico. Igual Sim, agora nós vamos falar sobre Lídia. Nós vamos focar em tudo que ela produzia e gerava para o reino, verdade. né? Na verdade, a gente sempre olha para ela, passa tão despercebido que as pessoas nunca pararam para olhar para Lídia como uma mulher que sustentava o reino também. E que nós, enquanto empresários, líderes, o que a gente gere, o que a gente faz é a mesma coisa. Sim, Nós crescendo, eu falei isso desde a primeira live. Quando a gente cresce, tudo cresce. É o reino de Deus vai expandindo. Existe uma vontade em Deus de fazer os seus filhos prosperarem. Porque quanto mais a gente prospera, mais o reino prospera. sim. Né? É tudo, é junto. Porque nós somos um ser integral.
Aí as pessoas dividem a minha empresa, a minha família, a minha religião. Não. É tudo uma coisa só, tá tudo num balaio só. Sim, tá tudo interligado, não é separado. Exato. Então é uma missão integral. Nós vivemos uma missão integral. Então não tem como eu separar uma coisa da outra. Então quanto mais a minha empresa cresce, quanto mais eu faturo, quanto mais eu cresço, mais o reino de Deus. Mas o reino avança. Exato. Exato. É sobre isso. É sobre isso. Por isso que ficamos com o tema, né? Lídia, o negócio que sustenta o propósito. Exato. Então, ela foi uma mulher disruptiva. Você vai falar sobre ela. E, para mim, quando eu fui destrinchando um pouco sobre Lídia, não tinha outra pessoa para falar sobre ela. Nossa, Não tinha. eu fiquei surpresa. Primeiro, queria agradecer pelo convite. Me senti bem honrada mesmo, fiquei muito feliz, surpresa também. Falei, meu Deus, mais um desafio. Eu falei, eu não falo não, mas bora lá, né? E Isso. aí, que isso é um presente que Deus dá pra gente. Pra gente falar um pouco da gente, da nossa caminhada, estudar mais sobre alguns personagens e se identificar e aprender, né, no seu trabalho Isso. com a história daquele personagem. E E aqui, fala que você não se identificou com ela. calma que eu vou chegar lá. E Vamos lá. engraçado que a personagem de Lydia é uma personagem que tem apenas uma frase, uma pequena participação num livro, só que é uma personagem que ela fez tanto no reino, só que muitas das vezes a gente olha, a gente lê tão rápido que a gente não para Ah. e presta atenção nela. E Uhum. ela é uma pessoa que ela sustentou o reino. Teve uma Fortíssima. participação tão rápida ali no livro, na leitura, que muitas das vezes passa despercebido e ninguém sabe quem ela é. Eu te Verdade. falo que eu já li o livro de Atos várias vezes, mas confesso, eu nunca prestei atenção nela. Aham. E daí, quando É eu sobre come... isso. e daí, quando eu comecei a ler, eu falei, peraí, deixa eu voltar aqui. História É. parece comigo, me identifiquei muito com ela, porque Lídia, para quem não conhece, está na live, ela era uma empresária e ela trabalhava é, como uma vendedora de púrpura, Isso. que era algo Era caríssimo. que era caro, era algo luxuoso. Então ela tinha um público, né, diferenciado. Vamos colocar aqui no mundo físico aqui, nossa, era um público AAA, era elite. É. Então era assim, ela já tinha uma base, ela já tinha uma estrutura, né? Ela sabia qual que era o público dela. E eu falei, gente, mas parece comigo, por quê? Para quem está aqui na live e não me conhece, eu trabalho, eu tenho uma empresa, né? Uma loja de roupa feminina, onde o público é o público AA. Não são Olha, peças, isso aí eu não tinha somado, você acredita? porque minhas peças não são peças é, com um preço barato, né? Não são peças assim de fácil aquisição, são produtos mais exclusivos, que era o que a Uhum. Lídia também fazia. O Sim. púrpura era exclusivo, não era qualquer É. pessoa, né? Qualquer público. Que Então, comprava. aí já me conectava, eu falei, meu Deus. E tem mais coisa ainda que nos conecta, né? A Sim, partir do momento que a gente for conversando aqui, eu vou trazendo, falando, meu Deus, isso aqui também linka comigo, linka com o que eu faço hoje em dia como empreendedora, como líder, como cristã, né? E é sim. isso, é uma história, eu falei, gente, e é bom que a gente começa a ler sobre ela, e a gente lê uma vez, tem uma percepção, lê de novo, tem outra percepção, e aí você vai, meu Deus, e aprende com ela também. É. Ô, Gabi, eu acho que o maior aprendizado com ela, pra mim, na minha cabeça é tudo que eu faço é do Senhor. Sim. A minha empresa é do Senhor. Então, o que eu faturo é dele. Então, administrar isso, eu tenho que ter uma responsabilidade gigantesca. Porque às vezes tem gente que leva a empresa de qualquer jeito, né? Não é sua, amado, amada. A empresa é dele, ele que te deu isso. E só que você leva de qualquer jeito, não aprende,
não estuda, não melhora seus processos, não melhora seus produtos, não melhora o atendimento. Cara, isso é uma empresa do Senhor. Sua empresa não é sua. É só um hábito de falar que é sua, mas não é sua. Você só administra, Sim. né? A Bíblia vem falar muito sobre sermos mordomos do que Deus nos entrega. É basicamente assim, vocês são gerente das minhas coisas. Então, assim, como que nós estamos sendo? Nós estamos sendo fiéis no que nós estamos fazendo? No que Ele tem entregue nas nossas mãos? Então, assim, talvez não está prosperando, não está indo para frente, exatamente porque a mentalidade está toda errada. É assim, a minha empresa eu trato de um jeito, mas eu estou na igreja é outra forma. Não existe isso, né? É. Mas enfim, E vamos aí uma falar pausa sobre. até para reflexão, né? O que Gente, você está sendo lá dentro da igreja, você está sendo dentro da sua empresa? é isso aí. Nossa, é uma vida integral, Gabi. As pessoas não entenderam que é Não uma é vida integral. separado, é uma vida É só. isso, tá tudo dentro de um pacote só, que é a sua vida. Então, se você é crente na igreja, você é crente na sua empresa, na sua casa, em todo canto. E outra, não é só ser o crente, é o bom testemunho desse crente em todo lugar que ele vai. Por isso que você já viu, já foi em algum lugar que as pessoas se viram e falam assim, ih, é crente. Por Todo quê? É um tempo. mau testemunho. É um mau testemunho que é dado. E antigamente, você falar que era crente era um bom testemunho. Era. Quando você ia fazer uma entrevista de emprego, só pelo fato, às vezes, do seu currículo cristã, ali você já tinha 10 pontos, porque o crente, antigamente, ele tinha crédito, Ele tinha postura. ele tinha postura. Então as pessoas falavam, não é crente, então é uma pessoa confiável, é uma pessoa honesta. Hoje em dia mudou por causa do que as pessoas têm feito, têm É. separados. Acha que a vida aqui é uma coisa e fora da igreja é outra. Então, muitas vezes você fala que é crente, ih, acabou. Ninguém nem quer saber, não te dá ouvidos. Pelo Crédito nenhum. contrário, as pessoas já ficam assim, com a pulga atrás da orelha. Algo que antes Exato. se beneficiava, que era algo de bom testemunho, que passava confiança. Hoje em dia, as pessoas já ficam um pouco com um pinga atrás da orelha, né? É, fica com o pé atrás. Com o pé atrás, Fica com o pé exatamente. atrás. Vamos lá. Vamos começar a história de Lídia. Eu acho que a gente podia colocar assim, Gabriela. Não, não, não tanto, né? Mas Vamos amém. lá. Vamos lá, Gabi. Está com você a bola. Ai, meu Deus, bora, Jesus. Então, vamos falar sobre Lídia. A gente vê a Na história verdade, comece ah, falando um pouquinho de você de e mim. depois as pessoas vão conseguir assimilar uma coisa Ai, com a outra. Jesus. Então, quem que é a Gabriela? Eu sou uma empresária, mulher empresária, líder, líder na minha casa, líder na minha empresa, líder também na, na minha igreja. Para quem não sabe, eu tenho uma célula só de mulheres dentro da nossa igreja, Boas Novas. Também sou professora em um dos cursos, né, da igreja, no BN School. E a irmã do coque, né, gente? Não podia faltar. É o principal, né? É verdade. Sirvo ali na intercessão ali, como uma intercessora no Ministério Dínamos. E é isso, uma mulher temente a Deus. Isso me linkou muito a Lídia, né? Que era uma mulher temente a Deus na Bíblia. Então, a forma como ela atuou no reino foi algo que me conectou muito com ela, linkou muito com a minha vida, com o meu estilo de vida e com o meu estilo de liderar. Essa sou eu. E, Amém. e Lídia, quem era Lídia? A Lídia, a gente vê a história dela lá em Atos. Começa lá em Atos 16. Deixa eu só abrir aqui que desmarcou. Atos 16, né, Pastor Jefferson? Aham, tô abrindo aqui também para te acompanhar. Atos 16. Começa lá em Atos 16, a partir do versículo.
10. 10. Uhum. Isso mesmo. A gente começa a ver mais a partir do versículo 13, ali 13 e 14, a gente vê quando Lídia aparece, né? A Sim, Bíblia primeira vez fala que o nome dela é citado, a né? primeira vez que o nome dela é citado em Atos 16, 14. Aqui na Bíblia fala que. Vamos ler aqui? Uhum. Começar aqui a partir do 13. No Pode ir. sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentávamos e começávamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, na cidade de Tiatira. Tiatira, que fala? Te atira. Tiatira. Comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela e insistiu até que aceitamos. Nesse pedaço aqui a gente pode ver que a conversão de Lídia foi muito rápido. Sim. Ela ouviu falar ali de Jesus e automaticamente já foi tocada. Jesus abriu o coração dela e ela já se dispôs para estar ali atuando no reino. Ela é a casa Abriu dela, a né? casa dela para receber Paulo, né? Ela Uau. foi uma hospedeira. E o que que essa parte tem a ver com a Gabriela? Eu abro a minha casa para receber mulheres, para Sim. falar de Jesus, para ter reuniões, falar sobre o evangelho. Eu falei, meu Deus, que mulher é essa? Uhum. E olha, e o mais assim poderoso aqui foi que ela já era uma mulher de negócios, ela já trabalhava, Uhum. então ela já tinha um posicionamento no empreendedorismo. Ela já era uma mulher de negócios forte. Ela já estava estabelecida ali. Sim. E ela era uma Ela não mulher de precisava negócios. nem da ideia, né? Se ela quisesse, né? É, ela não precisava, tipo assim, eu vou abrir a minha casa aqui para receber Paulo, para falar de Jesus, porque aí Jesus vai me dar um norte, eu vou prosperar. Eu vou abrir uma Isso. empresa. Ela já estava capacitada. Ela foi É. uma ponte para o evangelho. E ali a gente vê que ela já era uma mulher de negócios, lidava com produtos valiosos, Uhum. atendia pessoas de alto poder executivo, tinha Uhum. influência e, Verdade. e era próspera, já era próspera. Mas acima de tudo, o que a Bíblia nos mostra aqui? Ela era uma mulher temente a Deus. Isso, o coração dela. O coração dela já estava ligado a Deus. Ela já era uma pessoa que tinha sensibilidade ao Espírito. Porque quando Deus abriu o coração dela, ela nem olhou para trás, ela nem questionou, ela nem ficou pensando, vou pensar mais um pouquinho. Não, ela já colocou em ação. Ela já foi Uau. lá para tentar fazer diferença ali no reino. Então, o Verdade. que a gente vê aqui também? Que já está tudo interligado, não é separado. O seu trabalho da sua igreja, o seu trabalho do seu ministério, é tudo junto, é um só, é tudo É. unificado. É uma coisa só. E o que eu aprendo com ela aqui nessa parte? É que no meu trabalho não é apenas sobre vender, mas sobre representar valores. Ó, Essa é uma chave poderosa. eu vou começar as minhas anotações. Assim como ela negociava púrpura, que era algo raro, caro, refinado, eu também lido com produtos que comunicam excelência. Repete a frase anterior, como é que é? Ai, meu Deus, peraí. Já esqueci, mentira.
Não é apenas sobre vender, mas sobre representar valores. Então, assim como Ok. você faz um trabalho de excelência, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você entrega no seu trabalho, no seu cotidiano, na sua igreja, nas suas ações, precisa refletir quem eu sou diante de Deus. Sim, Se você é uma pessoa desorganizada, se a sua empresa é desorganizada, se você não tem uma base, se você não tem estrutura, isso aqui tudo só reflete o que você é com Deus. Então também você ex- é uma pessoa desorganizada com Deus, você é uma pessoa sem base, você é uma pessoa que está bagunçado. isso. Então como que Deus vai fazer crescer algo que não tem estrutura, que não está Prospera. organizado? Como que você vai prosperar, Verdade. né? Verdade. Uhum. E o engraçado é que as pessoas, elas acham que elas podem ir fazendo as coisas de qualquer jeito. Mas quando uma pessoa chega num ponto de você virar e falar assim, nossa, ela é próspera, ela é organizada. Ela pode assim, às vezes ela pode ser meio bagunçada, mas a empresa dela é organizada. Tem Sim. processo, ela sabe onde tá as coisas. É uma empresa que tem padrão, padrão de qualidade, de excelência, atende bem, por isso que avançou, por isso que cresceu, né? Porque existem padrões. E quando a gente olha para o reino é padronizado, o reino é organizado, não é de qualquer jeito, não é tocado, não é que trem assim, ah, vou fazer e faz. Não, existe um cuidado, existe um processo. Igual quando você para ver, quando Paulo decide ir para a casa de Lídia, é porque ele viu nela um coração disponível para fazer o que Deus queria fazer. Ela Não já era estava só uma, posicionada. não era só uma mulher que queria é, entregar, que queria aparecer, Não, e né? Deus entregou isso para ela, Deus conectou os dois, porque ela é uma mulher que já tinha estrutura. Sim. Então, Deus falou assim: já tem estrutura, eu posso usar, eu posso prosperar, eu posso avançar. Uhum. Quando o evangelho Exatamente. chega para ela, ela já tinha estrutura. Ela não Uhum. ficou esperando primeiro o evangelho chegar para depois ela crescer, para depois ela formar uma estrutura, uma base. Não. Verdade. Então, isso no empreendedorismo, o que que a gente vê? Que se você não tiver estrutura, não tem como você crescer, não tem como você prosperar. É sobre isso. É como na Bíblia, é como no reino. Se tiver bagunçado, se tiver em desordem, não cresce, não avança. Não tem como. Uhum. Porque como que você vai crescer, expandir, se você não tem uma base, se você não tem uma estrutura, se você vai quebrar? É, Então você tem que estar com uma estrutura. Você tem que ter uma base, tem que exatamente. estar sabendo onde você quer chegar, se você consegue alcançar, se você tem um padrão de excelência. Por quê? É como a gente vê, às vezes, muitas empresas, às vezes, de repente, é pequena e do nada cresce muito rápido, mas automaticamente, do mesmo jeito que cresceu muito rápido, que foi algo assim surpreendente, cai muito rápido porque não tinha É, estrutura, não estava é. preparado, Não tinha base. não tinha base. Então é algo Verdade. assim, muito rápido, É, não avança. E o reino verdade. avança quando nós estamos com uma estrutura, Quando nós estamos firmados, né? quando nós estamos firmados na rocha. É, é isso. Acho que é o principal. Era o É, principal. É quando a gente está firmado, quando você está convicto daquilo. Aí Deus vai assim: ah, agora eu entendi. Ele, a empresa, a casa, é tudo meu. tem raízes. Tem, tem propósito. Entendeu? É tudo meu. E aí ele faz avançar. No entanto, que você, mais pra frente, acredito que você vai falar, a primeira igreja da Europa, né? Existe a história que aconteceu na casa de Lídia, né? Então, olha, ó, que loucura A isso. primeira convertida da Europa foi ela. Foi através dela que tudo começou. Olha isso. E o que que nos liga? Através de nós, nós somos ponte para outras pessoas.
Sim, Então, através de nós, outras pessoas podem crescer, outras pessoas vão conhecer o reino. Então, por isso que é tão importante você ser na sua empresa, na sua casa, o que você é dentro da igreja, é, para isso que aí. você consiga alcançar outras pessoas, para que as pessoas vejam um exemplo de você e queiram crescer como você, ser Uhum, próspero como você, mas estar firmado no que você está firmado, com as mesmas raízes, conectado ao isso. Senhor. Não separar fé e trabalho. Não, é tudo junto. Fé e trabalho é uma coisa só. Eu comentei aqui, Gabi, Hum, depois que eu converti, basicamente eu passei por duas empresas e montei a minha empresa, né? uhum, Na primeira, eu não lembro agora, mas eu acho que não. Mas na segunda, que era uma construtora, eu comecei com uma célula lá, na construtora. Então, toda sexta-feira a gente tinha, era o único dia da semana que a gente tinha 2 horas de almoço. E aí eu fazia uma célula em 1 hora. uau. Eu Isso no comecei seu junto horário do almoço. Olha no que horário de incrível. almoço. É. Aí eu peguei e comecei só com o pessoal do meu setor, que eram 20 pessoas. Mas assim, quem quisesse. Comecei meio tímido e lá era uma empresa que era toda aberta, tudo de vidro, sabe? Então Sim. todo mundo via todo mundo. Mesmo quem não estava lá, passava e via reunião. Isso, exatamente. E aí começou o pessoal de outros setores quererem participar, querer participar, querer participar. E aí lá dentro tinha um auditório. Começou a ficar tão cheio, Gabriela, que ele começou a não caber na minha sala. Uau! Aí depois a gente passou por um outro setor lá que era bem maior. Começamos a fazer lá. E aí ficava até as mesas assim no meio e a gente ficava ao redor da mesa assim e discutia a palavra, falava de Jesus, tocava um louvor. Começou a ficar tão cheio que a gente teve de ir pro auditório. O auditório cabia 200 pessoas. Eu colocava 150. No, Você acredita? sua cento e célula, então, cinquenta no pessoas. trabalho, 150 E não, virou pessoas. uma igreja. Virou uma igreja. Uma igreja Podia recolher cheia. dízimo e oferta tranquilamente. Uma igreja cheia. Uma igreja cheia. E aí eu tinha uma mania. Eu era da Lagoinha nessa época. E o pastor Márcio fazia ou faz ainda uns livretinhos pequenininhos. Então, todo dia eu comprava, todo domingo eu comprava o Eu livretinho lembro, novo. eu era dessa época também. Aí eu comprava o livretinho e lia e levava pro meu chefe, o dono da empresa. Porque toda segunda-feira eu tinha reunião com ele de manhã. Só que ele não era cristão. Aí o que que eu fazia? Eu ia, deixava na mesa dele e sumia. Depois eu só via ele na reunião de novo. Então eu não sabia se ele lia, se ele não lia, eu não sabia o que acontecia. Aí um dia, o gerente geral, ele falou que eu não podia mais fazer a célula. Ó, Aí eu acatei, perguntei por quê. Ele falou que ele não queria, eu acatei e fiquei quieto. Aí tá, não teve uma semana. Na outra semana, aí na segunda-feira, a célula era sempre na sexta. Na segunda-feira, na hora que eu tava tendo a reunião com o dono, ele perguntou, uhum. Jefferson, por que que não teve a reunião de vocês sexta-feira? E a sala dele era muito próxima, sabe? Do auditório. Muito próxima ao auditório. Coisas assim de 50 metros. Aí eu peguei e falei, não, porque o Rodrigo falou que não era pra ter e tal, 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 tal. Ele. Rodrigo não manda nada aqui, não. Quem manda aqui sou eu. Eu não Não, autorizei fazer. Pode continuar a fazer, pode voltar a fazer. Eu falei assim, talvez você não saiba. Mas eu não tô lá, mas eu escuto tudo que acontece lá. A minha porta fica aberta pra eu uau. escutar tudo que tá acontecendo lá dentro. Ele falou assim, eu sei que esses livrinhos que ficam na minha mesa é você que põe. Ele pegou e abriu uma gaveta lotada de livrinho de Postumaço. Abriu a gaveta e falou assim, ó, eu leio, ó. E foi jogando os livrinhos na mesa, assim, ó. Os livrinhos lido, escrito, sabe? Ele não lia o que Aham. estava escrito, mas dava para ver que ele escrevia nos livrinhos. Ele virou e falou assim, eu gosto do que está acontecendo aqui. Eu sinto uma diferença. Aí eu, uau. Eu falei assim, pode voltar a fazer. Pode voltar a fazer. Inclusive, chama o Rodrigo lá. Não. Mandou chamar o cara na hora pra falar com ele que era pra voltar a deixar acontecer. E aí aquilo ali mexeu muito comigo. Por quê? Daquilo dali, Gabriela, você não tem noção tanto de gente que voltou pra Jesus.
O tanto de gente que aceitou Jesus, porque eu fazia apelo direto. Então, assim, tudo isso eu não faço. Eu ainda não tenho noção. Talvez quando a gente encontrar com Jesus, a gente vai ter essa noção do impacto que isso gerou para o reino. Do impacto que isso gerou. Hoje, tem uma das pessoas que participavam dessa célula lá comigo, estão na Boas Novas, está na Boas Novas. Uau! Olha Tá aí. na, entendeu? Eu não faço ideia, mas foram várias pessoas que voltaram para Jesus. Por Isso causa. tudo o quê? Dentro do seu trabalho, através do seu posicionamento de conectar a Isso. empresa com o reino, com a palavra. É. E as pessoas, Gabriela, deixavam 1 hora do almoço delas. Tinha vezes que passava mais de 1 hora, tinha vezes que a gente perdia o nosso tempo de hora de almoço todo. Mas as pessoas, elas estavam sedentas, sabe? Elas queriam participar daquilo. Ia chegando, gente. Tinha dia que eu falava assim, nossa, hoje eu acho que não vai dar ninguém. Aí começava. Chega gente, chega gente, chega Uau! gente. Que eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo nesse lugar aqui? E a mesma coisa eu fiz. Aí eu saí de lá, montei uma empresa para mim. Eu tinha 30 funcionários. Então toda segunda-feira também, à noite, assim que as lojas fechavam, em uma das lojas eu tinha um terraço nela. Um terceiro andar onde que era estoque, mas tinha um espaço muito grande lá. Eu juntava todos eles lá, todos. Eles não tinham outra opção. Eles tinham de ir participar. E eu abri para o público. Eu Uau! abri, então pode chamar sua mãe, seu pai, seu periquito, cliente, pode chamar todo mundo. Então sempre chega, Gabriela, você precisa ver o povo aceitando Jesus, Gabriela. Eu não Meu esqueço, tem Deus. um cara que tem, eu tenho a cena muito clara. Ele já estava indo na célula várias semanas, várias semanas, várias semanas seguidas. Ele pegou, ajoelhou assim na minha frente e falou assim: eu quero esse Jesus. Gabriela, eu nunca chorei tanto na minha vida. Ele ajoelhou e fazia assim: eu quero esse Jesus. Eu preciso mudar de vida. E levantava a mão assim pro alto, assim, ó, e Sedento. chorava, Gabriela. Que eu virava assim: meu Deus, que isso, que loucura disso aqui. Então, por que que eu tô contando essas histórias? Porque eu entendi que aonde eu vou, aonde eu estou, o reino tem que ir comigo. O reino tá dentro de mim, na verdade, né? Não é que ele tem que ir comigo, ele está dentro de mim. Então eu preciso de estabelecê-lo aonde ele está, aonde eu estou. Entendeu? E as pessoas às vezes ficam com vergonha. Cara, a sua empresa é um local de impactar a vida de outras pessoas, de falar para outras pessoas. Sabe? Olha isso que nós estamos fazendo, nós estamos associando um personagem bíblico ao empreendedorismo, à liderança. Gente, somos um ser completo. Eu não preciso de dividir nada. A minha vida pessoal, da minha vida empresarial, da minha vida. Não! Tá tudo num pacote só. Por E aí, eu isso, vivo isso? por isso que é tão importante a gente ser fora da igreja o que a gente é dentro da igreja. Porque as pessoas, se você for parar para fazer uma pesquisa e pensar, 70% das pessoas, elas não vão ler a Bíblia, elas vão É. ler você. Então, Uhum. qual que é a imagem que você está passando para aquelas pessoas que não estão dentro da igreja? Porque ser crente dentro da Isso. igreja, falar do evangelho dentro da igreja é fácil, mas e fora do evangelho? Então, Uau. nós não É. somos separados. Aqui é uma Gabi, aqui é um pastor Jefferson, ali fora na empresa é outro, no supermercado, dentro de casa. Não, é um ser só. E Isso. você só. O reino avança quando a gente se posiciona e entende que eu estou aqui para ser um instrumento do Senhor nessa terra. Isso. Então, Isso. você avança, o reino avança. É isso. É sobre isso. Então, Eu quanto tô mais a vendo. sua empresa avança, mais o reino avança. E aí, É, mais você prospera. isso aí. É isso. Eu tô vendo a Daiane aqui, ela comentou assim: ah, eu tô montando a minha empresa agora e caí de paraquedas na live, né? Tipo assim, aquelas coincidências de Deus, né? Sim, E caí na live agora e foi Deus porque eu não sabia do contexto da live. Do meu nada eu Deus. caí aqui e eu tô montando minha empresa agora. Ô, Aí, Dayana, deixa eu te contar. Não existe.
por acaso. Existe um propósito em todas as coisas. Então, minha filha, aproveita essa live. Deus quer falar com você. Talvez, quem sabe, ele te trouxe aqui para te mostrar um pouquinho da vida de Lídia, da vida da Gabriela, para que você possa se inspirar nelas e se tornar também uma financiadora do reino, uma proclamadora do evangelho, uma mulher que vai prosperar tanto e o reino vai prosperar junto com você. Amém. Então, foi um carinho de Deus. Olhe por esse lado. Deus é tão amoroso que às vezes ele faz uma coisa, ele para o mundo inteiro por causa de uma pessoa. Então, olha com esses olhos. Olha por esses olhos. Tem vezes que eu faço algumas coisas, Gabriel, fica assim: Deus fez isso aqui por minha causa. Sabe quando você, às vezes você vai num lugar assim que você vai aprender e aí você vê aquele monte de gente top e as pessoas ficam assim, ah, é mais ou menos aqui. Mas para você foi tão transformador que você vê assim, Deus parou tudo isso aqui por minha causa. É isso. Eu fiquei até emocionado, mas eu tenho essas percepções, sabe? De que ele faz isso. Que ele fez essa live talvez por causa Meu da Deus. Dayana. Nossa, e eu tive isso. Que dia que você me fez o convite? Foi na quarta? Acho que foi quarta. Meu Deus. Nó, revelou. Gente, agora que eu tô parando pra pensar, quando você falou assim, ah, que Deus fez isso aqui tudo por minha causa. Olha só como é que é engraçado. Na quarta-feira, quando você me fez o convite, nossa, eu tive. Eu fui lá em cima e depois eu voltei, porque eu tive uma venda muito boa. Deus Uhum. me deu um cliente assim. Eu falo assim, não, do nada, não é do nada, é Deus. Ele É, conhece, Deus cuida dos seus. Quando sim. você é fiel ao Senhor, quando você é obediente, quando você está ali disponível, Ele vai derramar sobre a sua vida em todas as áreas. Não é só na área espiritual, é em tudo, em todas as áreas. É. É, Deus vai te prosperar em todas as áreas. Uhum. E é engraçado que ele me deu um cliente assim maravilhoso, do nada não. Deus já tinha escolhido ele, era um cliente novo, teoricamente. E foi uma venda muito boa, muito boa. E eu não tinha todos os produtos que a pessoa queria, mas Deus trouxe os produtos, né? Aham. Veio, eu consegui. E você me fez o convite na quarta, e isso foi na quarta. E logo em seguida, no outro dia, deu ruim em uma das peças que o cliente queria. E foi um caos, porque por causa de uma peça, talvez eu ia ter que cancelar tudo. E não era igual eu falo. Igual a Lídia, que eram produtos, né? De poder aquisitivo alto, né? Produtos Aham. valiosos. Era um valor, um valor alto, um valor assim, que fazia diferença, principalmente no mês. Aham. E foi um caos. Então eu falei assim, meu Deus, não é possível que eu vou ter que cancelar essa venda por causa disso. E aí eu só fiz assim, Senhor, foi o Senhor que me deu ela, foi você o que trouxe ela, não foi só mérito meu, porque a Gabriela é a tal. Não, Uhum. todos os dias eu consagro meu dia e minha empresa ao Senhor. Então foi o Senhor que trouxe, você que no primeiro momento me trouxe também os recursos, os produtos que ela precisava, que eram coisas que já estavam esgotadas e Uhum. surgiu. Então o Senhor vai resolver isso aqui para mim. Vou descansar. E o Senhor, ele é tão justo, tão fiel, que ele movimentou todo mundo. Ele movimentou, juro, ele movimentou lojistas do Brasil inteiro para me ajudar nisso, nessa confusão que teve. Ó. Aham. Teve lojista que tirou da loja dela, deixou de vender na loja dela, de lucrar, me passou o produto no preço de custo para eu vender, para eu lucrar. E Deus fez com que esse lojista saísse da loja dele e fosse no aeroporto postar para mim, para Ó. chegar a tempo para o cliente. Ó. Isso é Deus que movimentou céus e terra. Uau. E eu fico assim, Deus, como assim? O Senhor cuida dos dele, ele Cuida. 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 Quando nós, quando Deus sabe que a gente está ali entregando o nosso melhor para Ele e que o nosso trabalho não é só o trabalho, não é só ali onde você vai ter o seu recurso, não.
onde ali também você carrega a presença dele, onde ali você fala sobre Deus, onde ali o evangelho cresce, onde É. você consegue também financiar o reino através do seu trabalho, e você é fiel. Deus cuida. Sim, Deus cuida, ele não, no não, não mínimo. te desampara. A palavra do Senhor fala, ai daquele que toca no ungido do Senhor. E Sim. nisso eu vi o cuidado de Deus, que eu falei, uau, uau. E aí a gente tem um grupo no WhatsApp de lojistas do Brasil, que uma apoia a outra, ajuda, enfim. Uhum. Ontem eu acordei para agradecer os lojistas que me ajudaram, porque foram muitos, e assim, é raro a gente ver isso. Eu vou ajudar, eu não, eu quero vender. Deixa que às vezes o cliente dela me acha e me Uhum. procura. E eu tinha contado o que tinha acontecido, pedi ajuda a alguns. E foram muitos que me ajudaram, foram muitos que vieram. E aí eu escrevi uma mensagem assim gigante, um testamento. Sabe aquelas mensagens da preguiça de ler? Mas eu creio que o Senhor não deixou ninguém ficar com preguiça, porque de tudo que eu falava ali, eu mostrava para eles o cuidado de Deus. Desde que Deus mandou aquele cliente, desde quando eu Uhum. consegui, e eles também, que eles também foram usados por Deus ali para me abençoar, Sim, né? Porque sim. quando não é só entregar o dinheiro, é você ajudar o próximo ali, é você entregar sua adoração. E Deus vai Verdade. cuidando, e Deus vai fazendo e é nisso. Eu vi que Deus, essa semana, Deus movimentou esse Brasil aí para me ajudar. Amém. E foi tão Ele forte faz que isso. o cliente ainda depois, o que ele fez? Ele já Hum. tinha finalizado uma compra, ele ainda comprou mais. Falei, aí é loucura. Olha que legal. Foi Deus mesmo. E desde que eu comecei a estudar sobre, na hora que você falou de Lídia, eu falei, deixa eu dar uma lidazinha aqui, que eu não tô lembrando dessa personagem. Ela não é uma personagem É. famosa da Bíblia, né? Como Davi, Salomão, entre outros. Eu falei, quem é essa? Não lembro dela. Não, se você não parar pra ler, passa despercebida. É você lendo aqui, ó, palavrinha por palavrinha, pra ver. Porque senão Isso. fica como se fosse só uma frasezinha mesmo. É. E é isso, é E, forte, né? e com a Lídia aconteceu mais ou menos a mesma coisa, né? Porque aí, logo em seguida, ela abre a casa dela para receber Para todo mundo. receber. Então, Para a receber. casa dela, que com certeza tinha as mercadorias lá, às vezes era até um ponto de venda também, Sim. acabou se tornando uma igreja, né? Porque eles clamavam, adoravam a Deus na casa dela. Para mim era uma célula que começou ali. Era uma célula que começou ali dentro da casa dela, que foi afetando outras pessoas. Olha como é importante. Às vezes, e por que que eu falo muito de prosperar? Que Deus tem interesse que os filhos dele prosperem. Gabi, hoje você conversa com um nível de pessoa. Sim. Quanto mais você prospera, outros níveis você vai alcançando de pessoas. Tem gente, a gente fica achando, mas tem gente que nunca ouviu falar de Jesus. E é em todas as esferas. Porque o ciclo dela ninguém fala. Sim. Ninguém fala dos Jefferson, mas está na internet. Mas a pessoa não procura isso. Não aparece para ela. Então ela precisa de pessoas que vão falar de Jesus para ela. No Ela automático, né? precisa. É, porque para e pensa. Eu gosto de dar esse exemplo. Eu lembro que quando aquele menino que canta, Wesley Safadão, converteu. Foi uma polêmica, uma loucura que veio aqui pro Moriá, batizou por aqui, né? Lá junto com a Zenete e tudo mais, e foi uma polêmica no Brasil. Aí ele vai continuar cantando as músicas dele. Gente, deixa eu te contar. A influência dele, o tanto que reverbera. Para e pensa no mundo dele lá, ele falando que ele converteu que tá aí na igreja. Esses caras que vão ficando tudo doidão, bêbado, parará, e procurando ele. Você, mas isso aqui, você mudou Me de conta um vida? pouco desse Me Jesus. conta. Eu tô vendo que você mudou de vida, porque olha isso. Aí depois eu fiquei sabendo que ele foi pro. Ele tem uma célula na casa dele, semanal. Então você acha que é qualquer pessoa que frequenta a célula dele? Não. Então, lá é um ponto de pregação. É. E Ele olha, fez e o. como Lídia, são pessoas selecionadas, igual o público de Lídia, que ela vendia para um público seleto. Isso.
Aí olha isso. Aí ele fez aquele curso de casamento, que as pessoas são casadas, como é que é? Né? De ser, Olheiros na mão, casais na mão dos olheiros? é um de casar, de gente que já é casada. Lá da estância. Não, é da Lagoinha. A Lagoinha até tem ele pra casados. Esqueci o nome. Ele é bem famoso. Curso de casados, ele foi fazer o curso. Ele ia, não era online, era ele ia. Porque E depois que ele sabe, e olha pra converteu, você eu ver, comecei a seguir ele. E aí e eu isso a casa vi. dele toda foi impactada, porque a esposa dele, ela é uma intercessora. E ela sempre tá lá na estância fazendo cursos. Todo Então, ano ela passa lá 7 dias. entendeu? Aí é um cara que tá casado há anos, mudou de vida. Aí você não acha que quando esse mundo sertanejo ou vai acontecendo um monte de coisa, você não acha que quando esses caras estão precisando, procurando é ele? Sim, Nós não sabemos, a gente resolve só criticar, sim. mas a gente esquece que Deus faz com que as coisas loucas confundam as sábias. Então a gente não sabe o impacto da conversão de um cara desse, de uma célula na casa de um cara desse. Quem que você Isso, acha que Deus tá aí nessa precisa célula, dele. Jesus? Deus Hã? precisa, Deus precisa que ele seja ali, porque é ali que ele vai ser canal. Porque dentro da igreja É. já, o pessoal já está convertido. Uhum. Ali não tem o que fazer assim para outra conversão. Não, ele tem um público, então eu vou usar ele, eu vou usar a música dele, mesmo que seja uma música que não fala de Jesus, mas ele carrega Jesus. É. O É isso. testemunho dele vai despertar nessas pessoas que não são cristãos, que não são convertidos, a procurar o Jesus que o Wesley Safadão tem. Exato. E Deus vai Exato. usar ele ali no trabalho, ali é o trabalho dele. Uhum. O reino avança através da vida dele ali. Isso. Então, assim, as pessoas, elas só preferem olhar pro lado da crítica. Mas elas esquecem que Deus faz umas movimentações loucas. Entendeu? Quantas vezes, quantas pessoas devem ter passado nessa célula dele, na casa dele, e foram abençoadas por uma palavra que mudou a vida delas e a gente não faz noção. Noção. E aí, de vira e mexe, você vai escutando que outras pessoas aceitaram Jesus. Aí depois você escuta que aquela menina também, Simone, da Simone Simaria, também converteu. O marido dela foi legendário, eles vão na igreja, eles foram no encontro com Deus, eles vêm aqui pro Moriá. Realmente, Deus não tá movendo ali? Não, e é engraçado, porque também tem aquela questão um pouco da religiosidade, que as pessoas falam. Ah, Simone Simari, cantora de sertanejo, mas é evangélico. Não, mas não é crente, não. Tá cantando essas músicas, gente. Deus tá usando ela ali. Uhum, Ela é uma ponte do reino ali. é É ali isso. que Deus vai te usar no seu trabalho, da forma que você conduz o seu trabalho. Exato, Ele quer exato. você ali, porque através do seu trabalho, o reino avança. Isso, isso. Existem pessoas, Gabi, que só vão. Você vai ter acesso e eu não vou ter. Sim. É por Então, isso que Deus tem que estar em tudo. Não é só é, dentro da igreja. é. Na verdade, nós fomos chamados para fora. A gente não foi Sim. chamado para dentro da igreja. Ficar dentro da casinha. Nós não fomos chamados para montar um bolinho de gente. Ide. Não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para fora. Nosso chamado é para fora das quatro paredes, não para dentro das quatro paredes. A gente faz o inverso, né? A gente vive socado dentro da igreja, mas é para fora. Nosso chamado é para fora. Não é para Então, ficar para falar, escondido. Não é para ficar escondido. é isso. É Se fosse para sobre ficar isso. escondido, Deus não ia fazer tanta mudança em nossas vidas, né? É. Olha pra gente o que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, o que a gente era antes e Uhum. como nós estamos hoje. Aí você Isso. pensa, como está a minha vida financeira hoje? Como era a minha vida financeira antes? A minha Isso. vida com Deus, a minha casa, o meu trabalho. É. É sobre isso. Mostra que Lídia já era uma pessoa próspera, Uhum. mas através do posicionamento dela, de abrir a casa dela para pregar o evangelho, para ser uma base do ministério de Paulo, com certeza ali avançou, cresceu mais ainda. Sem dúvida.
Vamos continuar com a história dela aqui. Qual que é o próximo ponto que você ia trazer dela? Prosperidade. Uau! Isso é bom, hein, de falar. É Vamos bom. lá. Gosto Todo, disso. todo mundo fica se perguntando, ai, o que é a pessoa próspera? Eu quero prosperar, eu quero prosperar. Gente, prosperidade não é acúmulo, é fluxo. Uau. Quanto mais Deus confia, maior é a responsabilidade espiritual. A Verdade. casa de Lídia ali se tornou o quê? Um altar. Uhum. Meu Verdade. negócio se torna uma ferramenta. O negócio dela também se tornou uma ferramenta o quê? De manutenção no reino. Sim. De evangelização. Sim, a nossa prosperidade, a minha prosperidade, a prosperidade dela se torna meio, não fim. Sim. E a questão de prosperidade vai muito também do planejamento Planejamento e organização, Gabi. e organização. Eu tenho falado todas essas lives. A minha expertise é muito em processos de empresas. Essa organização que a empresa precisa de ter e liderança, gestão de pessoas. São as minhas expertises. E Deus tem me empurrado muito para isso, sabe? Desde o final do ano passado, Deus tem me empurrado muito para isso. Aí a Márcia falando, você tem que deixar o seu resumo aí, ó, para todo mundo ver Não, depois. vou me organizar. Ontem você tinha me perguntado, né, Jefferson? Eu falei, assim, ó, eu vou te mandar um resumo, porque o resto só eu vou entender. Mas eu já Aí, organizei, eu deixo aí. Deus tem me empurrado muito para isso. E eu Sim. fiquei me perguntando muito, tipo assim, Deus, mas por quê? Eu já faço o trabalho na igreja, para que você está me empurrando para isso? É muito por causa disso, Gabi, do que nós estamos conversando. Foi muito claro para mim. Quanto mais os empresários crescem, mais o reino de Deus cresce e expande. É sobre isso. Quanto mais a Gabriela crescer, mais o reino cresce. Então, o meu trabalho, e aí eu comecei a fazer consultoria, né, para empresas. E aí eu tenho percebido, muitos estão naquele ponto de um crescimento exponencial, mas não estão organizados e por isso estão travados. E Eles estão sem travados, organização não tem como crescer. eles estão travados nos processos, estão perdidos nos processos, travados não, perdidos nos processos. E aí na hora que você começa a organizar um pouco, abre a visão deles de uma tal forma. Por quê? Eles precisam de colocar pessoas chaves em cada ponto da empresa para que eles consigam pensar além nas oportunidades que estão aparecendo, nas coisas que estão aparecendo, para que eles cresçam, para que eles expandam. Então eu entendi. Então o Jefferson precisa de ir. O Jefferson precisa de fazer. E aí eu já vim, tô assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? Aí eu lembrei das lives que a Camila e o Roger faziam de começo de ano, falando de cada mês. Só que eles falavam do mês, né? E aí eu peguei, eu tô assim, Deus, é isso? Você quer que eu faça live? Mas e aí? Aí me veio muito isso de pegar um personagem bíblico, casar com o mês e trazer um estudo, um pensamento de empreendedor e líder. E aí eu tô assim, tá, vou fazer. A primeira vez que eu tô fazendo, minhas primeiras lives são essas, nunca abri uma live sozinho. Sempre alguém que me chamou para participar. E aí eu peguei e liguei para Camila e pro Roger. Então, assim, vocês vão fazer? Porque se vocês não forem fazer, eu vou fazer. Porque eu não quero concorrência também, não é ideia. Aí eles, não, nós não vamos fazer e tudo e tal. Eu tô assim, pronto, eu vi que é de Deus. Então, vou fazer. E aí comecei a fazer. É um desafio, mas eu só consigo pensar nas pessoas que estão sendo alcançadas, sabe? Sim. Abrir um grupo de WhatsApp para ficar falando de empreendedorismo com as pessoas, Uau, que incrível. para poder ensinar as pessoas algumas coisas básicas
que uma empresa precisa de ter, independente do tamanho dela. Se é uma empresa individual ou se é uma empresa com muitos funcionários. Algumas coisas todos precisam de ter. Então Deus colocou isso no meu coração e aí eu abri um grupo, inclusive quem tiver aqui e quiser participar do grupo, o link tá na bio do meu Instagram. E aí agora passando essas lives eu vou me dedicar um pouco mais a isso. Inclusive, provavelmente terça-feira à noite eu vou fazer uma live falando só sobre empreendedorismo e vou pegar eu não sei se eu vou falar sobre missão, visão e valores, a importância de uma empresa ter isso. Porque muita gente começa e não monta o missão, visão e valores. Ou se eu vou falar sobre processos. Sabe? Que independente se você é um ou se você tem 20 funcionários, você precisa de ter seus processos claros dentro da sua empresa. Mas eu vou fazer uma live sobre isso. E já começando a ensinar. Coloquei na minha cabeça uma quantidade de live que eu tenho que fazer durante o ano. Uhum. Ensinando as pessoas para que elas possam aprender, sabe? E aí o que que me veio? Quanto mais eu ensino, mais pessoas vão sendo desbloqueadas, os seus negócios vão expandindo, tomando forma. Quem não é cristão, principalmente das minhas consultorias, vão a semente vai ser lançada. Sim. Tá plantando a sementinha ali Isso. E quem é cristão, a empresa vai prosperar e o reino prospera. e prospera. Entendeu? Então, assim, é uma missão que às vezes que você vira e fala assim, e aí? Mas aí, na hora que você pega a história de Lídia, me para e pensa, eu fazendo uma consultoria para a Lídia. Olha, eu viajo na maionese, tá? A Lídia já era muito rica, né? Pelo que se Sim. falou. E você vai lá e eu dou uma consultoria que eu organizo mais ela ainda e faço com que ela cresça. Aí a gente já se fala que a primeira igreja nasceu a partir dela. Sim. Aí vamos colocar que isso foi a condição que ela tinha para fazer uma igreja. Vamos colocar esse ponto. Aí, se ela tivesse sido mais próspera, será que ela não teria falado de Jesus para mais pessoas e teriam sido duas, Uma- três, 20, 50? Um alcance maior. Então, quanto mais você prospera, quanto mais você cresce, você atinge mais pessoas. Exato, Não é exato. só sobre dinheiro. Não É, é só a sua conta bancária ficar cheia. É ótimo, isso é ótimo. Nossa, é perfeito. Mas quanto mais você fica cheio, mais pessoas são alcançadas. Então a gente tem isso, que ter na nossa mente o quê? Quanto mais você cresce, quanto mais você prospera, mais o reino cresce, mais o reino avança. Não ficar só aqui, ó, aqui tá ótimo. Eu cheguei até aqui, tô próspero, até aqui tá bom. Não, mais. é, A visão é, se eu prosperar mais, mais o reino vai avançar, mais pessoas vão ouvir de Jesus, mais pessoas vão querer conhecer o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo. Então é sempre, é exato, uma constância. É uma constância. exatamente, exatamente. Vamos lá. É igual essa frase que eu falei, a prosperidade não é acúmulo, não é ficar acumulado só para você, é um fluxo. Quanto, Exato. quanto mais Deus confia, maior é a nossa responsabilidade espiritual. Uhum. Só O fato. nosso, E olha como que isso é engraçado, porque acaba sendo uma junção de coisas. sim. Você prosperando mais, automaticamente você vai dizimar mais. Você prosperando mais, automaticamente você vai ajudar financeiramente mais outras pessoas. Você prosperando mais, automaticamente você vai contratar mais pessoas. Vai abrir mais emprego. Não, é assim, é uma cadeia de coisas. É uma E, tudo, cadeia de e é coisas. tudo interligado, né? Você cresce, aí você tem que contratar mais funcionários, então você acaba sendo porta de emprego para outras pessoas, as outras pessoas também acabam crescendo, porque a sua empresa vai crescer, e aí tudo cresce. É, Todo é mundo, isso. todo mundo prospera junto. Não é, Isso, é não é isso. acúmulo, É isso. É não isso. é É sobre acúmulo. isso. É sobre isso. Olha Expandir é quanto. expandir total. O Gabi, é como se fosse um lançar de sementes. Eu lanço uma semente que é lançada no meu funcionário lança na família dele e vai indo, e vai indo, É, e vai indo. E vai tudo multiplicando, crescendo. isso. É sobre isso. Aí você tá achando que é só uma empresa. Não, não é. A sua empresa é uma igreja. Uhum.
É isso. O É sobre cristão, isso. aí eu falo o seguinte, o cristão, quando nós temos uma empresa, ali não é só sua empresa. Você, como cristão, você tem a responsabilidade de gerir bem o seu trabalho, porque nós cremos num Deus que é próspero. Sim. Então, a prosperidade do Senhor vai me alcançar, vai nos alcançar. E com isso, alcança os meus funcionários, vai alcançando meus clientes. Então, todo mundo vai crescer. É E ali sobre você isso. vai falando também de Jesus, e vai crescendo, é uma igreja. É, E vai indo, vai indo, e vai até ter uma conversão genuína total. é, é sobre isso. É sobre isso. Sobre isso. Vamos. Qual que é o próximo tópico aí da Lídia? Propósito sem estrutura vira peso. Ó, Estrutura com propósito vira expansão. olha, é verdade. Olha, Essa é uma frase para refletir. sim. Estrutura com propósito vira expansão. Então, ou Estrutura seja, com se o seu propósito de negócio tem expansão. propósito, você vai expandir. Uhum, Se tem estrutura, você vai expandir. exato. Empreender com excelência também é uma forma de adoração. Empreender com propósito, Com excelência com excelência, também é uma forma de adoração. também é uma forma de adoração. Uau! Na verdade, é excelência, né, Gabi? Acho A que em excelência. tudo que Tudo que a gente faz com fizermos. excelência é uma forma de adoração. Exato, Porque Deus é exato. perfeito. Tudo que Deus faz é Excelente. perfeito. É Deus faz isso. com excelência. Então, quando nós fazemos com excelência, sobe Uhum. como um incenso agradável à narina do Senhor. É isso. Tudo que tiver de fazer, faz com excelência. Você Por tá mais fazendo. simples que seja. Sua empresa é pequena, é simples, está começando É, agora. Faça com excelência. A excelência vai fazer você crescer. A isso. excelência, ela gera prosperidade. Isso. É, com certeza. Excelência gera prosperidade. Vou anotar Deus essa. é excelente, né? Essa veio na minha cabeça agora. Excelência gera prosperidade. Vamos anotar para não esquecer. Isso, excelência gera prosperidade. Sabe aqueles negócios de fazer um negócio tocado? Ai, vou fazer correndo aqui. É igual quando Isso. você vai chegar uma visita na sua casa tá meio bagunçada, aí a sala tá suja, aí você fala assim, não, eu vou passar uma vassoura aqui, não achei a paz, você joga a sujeira por baixo do tapete. É tipo isso. É isso. Não É foi feito com isso. excelência. É isso. Sabe? É igual a mesma coisa, o tratamento de cliente. Sabe? Que você tá tão acostumado a ficar sempre recebendo cliente que você não para pensar que um cheirinho a mais dentro da sacola faz diferença. Que uma sacola, em vez de ser de plástico, ser uma sacola estruturada, faz a diferença, é excelência. É Uma um. embalagem bem feita, um Sim, laço, um lacre diferenciado, um laço que você vai dar na sacola. Isso é excelência. Isso já desperta. A exato. pessoa, quando você entrega a sacola, a pessoa olha, ela fala, nossa. Exato. Exato. E quando nós fazemos as coisas com excelência, a gente está dando amor. A gente está colocando amor ali. As pessoas sentem isso, recebem isso, né? Isso. É excelência. Excelência. Ó, É. Deus não libera provisão para quem pede mais, mas para quem governa melhor. Uau! De onde você tirou essa, Gabriel? Fontes da minha cabeça, como diz a Gabi, da minha célula. Com o quê? Deus? Deus não libera provisão para quem pede mais, mas para quem governa melhor. É uma ótima frase para refletir também. Porque não adianta a gente pedir, 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 pedir e não saber administrar, não Sim. saber conduzir. Como que Deus vai aumentar o seu lucro, aumentar o seu engajamento para quem trabalha aqui com rede social, precisa do engajamento,
Se você não consegue administrar, organizar a organização, Isso, então o que que isso. acontece? A provisão, ela vai chegar ali para você. Não é porque você está pedindo mais, eu quero crescer mais, eu quero aumentar o meu lucro, não, mas você governa bem. Então a sua provisão ela vai aumentar ali, Deus vai aumentar a sua provisão porque você está governando bem. Deus não libera provisão para quem pede mais, mas para quem governa bem? Essa é a frase? Governa melhor. Melhor. Eu gostei, viu? E faz todo sentido, tá? É a mesma passagem dos talentos. Um ganhou um, outro ganhou 5, outro ganhou 10, eu acho, né? E o outro não ganhou nada. Ficou só com a dele. Por quê? Porque ele governa mal. No entanto que né, vem falar, servo mal e infiel. Por que você está fazendo com o que eu te dei? Enterrei. Enterrei o talento. Ficou Enterrei o ali. recurso. Sabe o que, que isso também faz refletir nessa parte de quando ele enterra o talento dele? O medo de crescer. Uau. O medo de suportar o processo do crescimento. Porque é tudo um processo. Então, muitos empreendedores, eles paralisam. É, Eles paralisam ali não porque a empresa dele não está alcançando novos clientes, não porque talvez não tenha excelência, mas porque tem medo. E aí ficou paralisado. Então, a gente pode associar esse aí que escondeu o o talento, eu acho que talento. medo. É, Medo de perder, isso. ficar sem nada. É isso. Se Uau. você tem medo de investir, se você tem medo de se organizar, você vai ficar ali, ó, naquela vidinha mais ou menos, sua empresa só vai ser aquele faturamento raso, que não, mal dá para pagar suas contas. Como que você vai alcançar outras pessoas com a palavra de Jesus? Como Uau, que o verdade. reino vai avançar? Como que você vai ajudar o reino? Agora, falando financeiramente, se sua empresa está estagnada por causa do medo de você crescer. Então, é algo que tem que desbloquear na mente, às vezes, até de muitos cristãos que têm medo Sim, de crescer, de não suportar o crescimento. Mas para quê? Mas para você suportar o crescimento, você tem que ter planejamento. Você tem que ter organização. Deus, ele só expande o que já suporta o peso. sim. Antes da expansão, ele tem que ter a estrutura. É. Eu gosto de falar muito, o Gabi, que a pessoa, igual a Daiane, que está acabando de montar a empresa dela, que eu vi que ela colocou que ela abriu o CNPJ agora, ela disse, agora eu entendi o propósito do CNPJ que eu abri. Ela colocou aí. Por mais que às vezes seja a empresa, seja só ela, seja, né, a eu empresa, né? Eu presa. Presa. É. Só que ela já tem que começar a organizar agora. Eu brinquei esses dias para trás que uma das lives foi sobre Paulo. E eu descobri lendo mais e entendendo mais sobre Paulo, que Paulo era o rei do feedback. Todo mundo que passou por ele, ele deu um feedback. Barnabé, Marcos, todo mundo que passou por ele, Silas, ele dava um feedback. Olha, eu não gosto dessa postura sua. Ele sempre fazia isso. E aí, o que eu falei com todo mundo? Semanalmente, mesmo que a sua empresa só tenha você, você tem que se dar um feedback. Você foi produtivo essa semana? Você deixou de vender? Você deixou de fazer o que deveria ter sido feito? Porque é muito fácil, principalmente quando às vezes a empresa é sozinha e for dentro de casa. Às vezes você ficou dormindo, às vezes você ficou assistindo Netflix. Cai no comodismo. Às vezes você não está crescendo porque você não está fazendo. E como que você vai começar a colocar a organização? Se dando feedback. Seja sincero com você no final da semana.
Na hora de Eu tenho o chegar, costume de chegar no final do dia e anotar. O que que eu fiz hoje? ó, legal. Feedback, isso. E anotar mesmo. O que que eu fiz hoje no meu trabalho? O que que aconteceu? Por que que não teve vendas? Por que que eu não tive uma mensagem de cliente? Uhum. Aí, por que que eu também não fui atrás? Não é só a gente É, ficar esperando. Igual quando você fala, a pessoa fica que trabalha em casa. Ela fica vendo um Netflix, ela não fez nada, ela não trabalhou, certo? Ela sim. estava de férias. Então, se É. você não faz, não tem como você crescer. Você concorda comigo que Deus também vai ser justo nessa hora? Sim. Ah, você tá lá assistindo Netflix, tá esperando o cliente cair do colo? Não vai. Ele é justo. Não tem como você sustentar isso. Não É, teve base. Você é, não está preparado. Você isso. não Ah, tem como, senão você quebra. então, isso aí que você faz é um feedback seu pra você. O Sim. que que eu fiz hoje? Fui produtivo. Aí, tipo assim, não, por que que eu não vendi? Peraí. Ah, mas eu também não mandei mensagem pra ninguém. Eu também não postei nada no Instagram. Eu também não. Entendeu? Aí você tá querendo que o quê? Brota. Então, assim, é ter esses cuidados de olhar pra si. Entendeu? De olhar pra si e ver assim, opa, peraí. E E você cria em dar feedbacks quando chegar o primeiro funcionário, o segundo, o terceiro, porque você já faz com você, então você já traz um processo para dentro da sua empresa, que é dar feedback. por isso que é Entendeu? interessante, principalmente para quem não tem funcionário, né, que trabalha sozinho, fazer essas perguntas para você mesmos. O que que eu fiz hoje? Porque para saber onde você precisa crescer, o que que você precisa melhorar. Porque quando você tem uma empresa que tem vários funcionários, então as funções elas são distribuídas para todos. Cada pessoa tem uma responsabilidade, tem que cuidar daquilo e talvez você consiga ver um crescimento ali, porque todos juntos fizeram o seu melhor. Mas quando você está Sim, sozinho, se você não tiver essa convicção, essa mentalidade, muitas vezes você vai perceber que sua empresa não está crescendo, mas por quê? Você só está sozinho, às vezes você não consegue saber onde é o erro, sim, porque você não tem outra pessoa para cobrar. E você vai cobrar de você mesmo? Você está preparado para cobrar de você mesmo? exato. Por isso que é interessante, é importante a gente fazer essa pergunta, esse dar um feedback para a gente mesmo. E a gente, da mesma forma que a gente talvez seria um pouco duro com alguns funcionários, cobrar do funcionário, a gente tem, para quem trabalha sozinho, você é funcionário de você mesmo. É, isso Então aí, aí você tem que cobrar 10 vezes mais. É exato. isso. Aqui, agora vamos para a parte, Lídia abriu a casa dela. Sim, Recebeu o Paulo, recebeu todo mundo. sim. E aí, o que começou a acontecer na casa dela? O despertar. Através desse. Sim, aí quando Lídia ela abriu a casa dela, porque a Lídia foi a primeira na Europa, né, a ser convertida, né? Foi Sim, através dela que houve uma conversão genuína ali, porque ela foi a primeira a se posicionar. E aí sim. ela começou a ser referência. A Em base Filipos, era né? em Filipos, a base era ali. E é engraçado a gente olha aqui também lá em quando chega em Atos, lá na parte no versículo 40, 39, 40, quando Paulo e Silas eles são presos, né? Que eles ficam lá na prisão e tal. Quando eles saem de lá, eles sabiam que tinha que a base, que era a casa de Lídia, estava esperando ele. Ó, Então, mesmo quando Paulo e Silas saíram da casa de Lídia, ela não parou ali de atuar no reino. uhum. Continuou. E Paulo sabia que podia voltar para a casa dela. Tanto é que quando eles saíram da prisão, eles voltaram para a casa dela, porque ali era onde Deus estabeleceu. Ali ele sabia que o coração dela continuaria aberto para o reino. Já tinha uma estrutura ali. Uau. E ali o que que acontece? A última vez, antes deles se partirem, eles fizeram a última reunião, fizeram a última célula ali. Paulo e Silas fizeram a última célula ali. Encontraram com o irmão, encorajando eles.
e partiram. Uau, uau. E você sabe que dos primeiros avivamentos, vou colocar assim, principalmente o que influenciou os Estados Unidos, partiu da Europa, né? Sim. Começou ali, né? Começou ali esse fogo do avivamento todo na Europa, que aí partiu para os Estados Unidos, onde grande parte, né, dos Estados Unidos foi totalmente tomado pelo Evangelho, né, de Cristo, e as pessoas foram sendo transformadas. Então, às vezes a faísca foi Lídia. É. A casa de Lídia, ela se tornou uma base da igreja em Filipos. Pode-se dizer que a primeira igreja foi na casa dela. Então, a primeira igreja pode ser dentro da sua casa, dentro da sua empresa. Sim, sim. A igreja que você, Jefferson, é, ergueu dentro da empresa que você trabalhava, fazendo a célula lá de 2 horas. cento e Uhum. cinquenta pessoas, é uma igreja. Exato, exato. Eu tive consciência disso. E olha para você ver, então, quando você governa bem todas as áreas da sua vida, o reino de Deus é, expande, Expande. porque você governa. A palavra governo entra em você, É, governa todas as áreas da sua vida. sim, sim, Quando você governa bem todas as áreas da sua vida, ali pode ser um ambiente do reino. sim, verdade. Ali é um ambiente do reino, né? Sim. Uau! E O aí, que que a Lídia Paulo. fez? Ela não pregou sermãos. Ela abriu a casa dela. É, Uma hospitalidade e estratégia de liderança. sim, Então a gente ela- vê que ambientes saudáveis, porque a casa dela era um ambiente saudável, sim. sustentam crescimento saudável. E ela entendeu, né? Porque assim, beleza, eu posso não ter o domínio da palavra para ter uma célula, né? Uma célula Sim, na minha casa. Mas podem fazer. A porta está aberta. Vai ser um prazer ter vocês aqui falando de Jesus pro povo falando que de eu Jesus. convidar. E às vezes não vai ser você que vai falar, você vai não ser outras pessoas, mas você abriu a sua casa, é o seu lar, a sua estrutura. A Sim, sua estrutura vai financiar o reino. isso. Sobre isso. E Lídia, a gente vê que Lídia ela não separava a vida espiritual da vida profissional. É. Não A tem como, fé né, Gabriel? não tem como, mas tem gente que acha a minha vida profissional é uma coisa e a minha vida espiritual é outra. Como a gente falou lá no início da live, que o que a gente é dentro da igreja, nós temos que ser fora também, É uma porque as coerência pessoas de não vão vida. ler a Bíblia, eles vão ler você. E a Isso. Lídia era assim. Exato. Tem uma É uma... frase que escrevi aqui, ó. A Hum, fé governava suas decisões. Os hum. valores moldavam suas estratégias e Deus participava do cotidiano de Lídia. Ó, é isso aí. É isso aí. E tem uma pergunta: aquilo que Deus confiou às suas mãos está sendo usado apenas para você ou também para o reino? Será que a gente abre para o povo responder essa pergunta? Uai, coloca aí, fixa essa pergunta aqui, ó. Vamos fixar para a pessoa refletir na casa dela, fazer um exercício a partir dessa pergunta. Aquilo que Deus confiou às suas mãos está sendo usado apenas para você ou também para o reino? Uau, uau. Deus confiou a prosperidade para ela. Ela já era uma pessoa próspera, ela já pensou que tinha uma estrutura, ela já tinha uma. Pelo que Lídia vendia, pelo trabalho que dela, a gente já vê aqui que a casa dela não era uma casa qualquer. Ela era Era muito uma rica. casa com uma estrutura. Vamos pensar aqui numa É. mansão? Sim, Era uma casa bonita, com uma mesa bonita, tinha uma estrutura. uma mansão Uma mansão, dentro de um condomínio fechado, linda. condomínio fechado ali na. Vamos pensar aqui ali no Vila Alpina, no Vila da Sé, Alphaville, Isso, sabe? Com uma mesa maravilhosa, assim, de madeira, toda assim, com muitos lugares. Por quê? Porque né? precisava receber muitas pessoas. Isso.
E mal ela sabia que ela estava preparando a casa dela para se tornar uma igreja. É. Ela Mas ela achando. tinha o quê? Um coração temente a Deus. É, é. Ela, ela não ficou procurando desculpa. Ela ouviu Paulo, aceitou Jesus. Quando ela deu o primeiro passo, a casa dela, ela foi batizada e toda a casa dela. Não foi só ela. Uhum. Não parou só nela. Foi toda a casa. Isso. É E, isso. e aí? E aí aí o reino começou, continuou. Paulo foi embora, foi pregar o evangelho dele em E outros deixou com ela. lugares e deixou com ela. Não foi porque Paulo e Silas pararam de fazer as reuniões dentro da casa dela que o evangelho parou de ser pregado. Uhum. Ela se tornou Sim, ali um canal do Senhor, no verdade. público onde ela conduziu o negócio dela, né? Não parou ali, ela continuou fazendo. Uhum. E foi isso a história de Lídia. Uau. Uau. Atos 16. Leiam, se aprofundem. Eu gosto sempre de falar que essa foi a revelação que Deus foi trazendo para mim, para Gabi. Mas se você parar para ler, às vezes ele vai abrir sua mentalidade, seus pensamentos para outras coisas. Ele vai te dar outras revelações ali dentro, Sim. que às vezes a gente ou não comentou aqui, ou ele não nos deu. Então leia. Acho que é uma história super inspiradora para o empreendedorismo, principalmente feminino, tá? Era uma mulher aguerrida que vendia um produto caríssimo mas que não mediu esforços para que o reino de Deus avançasse. Começou abrindo as portas da casa dela e automaticamente foi recebendo pessoas e foi fazendo com que o reino se expandisse. E é engraçado, Gabi, porque não é sobre dinheiro, é sobre a disposição do coração. Não é Exato. sobre dinheiro, isso. Então, que a gente possa aprender muito que nós somos seres integrais. Acho que a Lídia traz isso, que somos seres integrais. Então, o que você faz na sua empresa e o que você faz na igreja, ela tem que ter uma conexão, Sim, tem que ter coerência. Porque não tem como ser crente só na igreja e na rua você não ser. Aí você é um hipócrita. sim, Então, aonde você está, o reino de Deus é você. O reino de Deus está dentro de você porque você carrega Cristo. sim. Então, não esqueçam disso. Sejam excelentes. Eu peguei essas frases, 4 frases da Gabi que para mim foram bem fortes. Que aí depois a Gabi vai me mandar o resumo e eu vou mandar o resumo lá no grupo dos empreendedores, tá? Quem não tá lá no grupo, é só entrar na minha bio do Instagram que o grupo tá lá. Aí a gente sempre tá trocando ideia lá. E terça-feira eu vou fazer uma live falando sobre um assunto para ajudar você na sua empresa, no empreendedorismo. Você ia falar alguma coisa, Gabi? Eu ia linkar aqui, em Provérbios 11, diz que a alma generosa prosperará. Uau. Aí Lídia, ela prosperou, mas não reteve. Quando o evangelho chegou, a casa dela se abriu. Os recursos se moveram e a influência dela virou ferramenta do reino. Ah, verdade. Verdade. Ela foi generosa o tempo inteiro, o tempo todo. O tempo todo. Uau. Em Provérbios 21:5 também diz que os planos do diligente conduzem à fartura. Aí aqui a gente olha o quê? Planejar, estruturar, estudar, investir e tomar decisões conscientes não é falta de fé, é Uhum. obediência. Excelência não é vaidade, é honra. É Provérbios o quê? 21, versículo 5. 21. Sim. Leia ele de novo. Vamos ler ele todo? Peraí que eu vou aqui, que eu tinha só anotado uma partezinha.
21:5. Quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Ou seja, os planos do diligente conduzem à fartura. Uau, uau. Eu anotei Planejar, aqui, Provérbios 21:5. Vou começar a usar ele. planejar é o quê? Planejamento, Sim, estrutura, estudar. Também não tem como processo. você crescer se você não tiver conhecimento sobre aquilo que você trabalha. É, Tem que estudar. Investir, você tem que investir. Não existe crescimento sem investimento. Que seja investimento financeiro, que seja investimento em estudos. sim, Estudar é uma forma de investir. E verdade. tomar decisões conscientes. Uau. Eu anotei algumas frases suas aqui, vai falando assim, ó. Não é apenas sobre vender, é representar valores. Depois a outra, empreender com excelência também é uma forma de adoração. Uau, essa é poderosa. É, ela tá grifada aqui. Excelência gera prosperidade. Sim. Deus não libera provisão para quem pede mais, mas para quem governa melhor. Uau. Então, assim, A gente pode essa live, acrescentar mais essa, ó. Excelência não é vaidade, é honra. Quando nós somos excelentes naquilo que a gente faz, quando a gente é excelente em atender o cliente, nós estamos honrando ele. Então o cliente ele sente isso, ele se sente honrado. sim, excelência não é vaidade, é honra. Anotado aqui, ó, entrou para minha listinha. Gabi, nós temos que encerrar, infelizmente, se deixar nós vamos ficar aqui o dia inteiro, Nós né? estamos falando do mês de outubro. Vai orar antes? Nossa, Vamos. nós falamos, hein? E eu falei, Olha meu lá. Deus, não vai sair nada da minha boca. Nós já tem mais de uma hora que nós estamos aqui, ué. Tem mais de uma hora e Mais de 20, quase 2 horas. Uau! quase 2 horas. Se deixar, nós vamos ficar aqui até amanhã. Porque aqui a gente Ah, vai abrindo um monte de janela. ô, Então, Gerson, e a pessoa aqui já não gosta de ficar sem falar? não, você não, eu sei. E eu também, então a gente fica aqui o dia inteiro, meu filho. Abre um monte de janela. E a gente ainda encontra um povo que assiste a gente que ainda vai comentando, que Não, dá que vai vontade de ficar. comentando e a gente vai querendo falar e engajar. Deus é muito bom. Deus é É muito bom. Eu isso. gosto de falar que esteve na live ou está na live as pessoas que precisavam de entrar, Sim. sabe? Que E ela vai precisavam de ficar ouvir. gravada aqui também. Então, você que assistiu, que aprendeu, foi edificado, depois manda essa live para os seus amigos, para as pessoas próximas. Encaminha Sim, aí para 5, 10 pessoas, para elas receberem um pouco do que vocês receberam e aprenderem também. Porque às sim. vezes vai ser só uma palavra ou uma frase aqui que vai desbloquear algo na mentalidade dessas pessoas, que vai agregar para a pessoa. Não Amém. fica, gente, não tem que ficar só em nós, não. É, Não retenha o que você recebeu aqui. verdade. Verdade. Deixa Muito, fluir. muito pelo contrário, faz isso expandir, né? Tem que Igual nós falamos, é uma expandir. semente só que a gente lançou aqui. Sim. É só uma É isso. semente. E, Gabi, antes da gente encerrar, amanhã nós temos a 11ª live às 7h45 da manhã, que é o horário do empreendedor brasileiro. Eu instituí isso, Gabriel. Eu tava tentando pesquisar, eu falei assim, de onde que o Jefferson tirou que 7h45? Aí eu pensei, nossa, 7h45 é o horário do empreendedor brasileiro. Eu falei assim, meu Deus, 7h45 eu tô dormindo, eu tô errada. Tá errado, Gabriel. Eu instituí esse horário, 7h45 da manhã, é o horário do empreendedor e líder brasileiro, que já está se organizando para trabalhar, ou algumas pessoas já estão até trabalhando. Eu lembro É, verdade. teve uma pessoa que passou na live, a Mari, ela comentou assim, essa hora eu já tô até suada.
De tanto que já trabalhou. Então eu instituí 7h45 da manhã como horário do empreendedor brasileiro. Para mim tá sendo uma experiência ótima estar fazendo essas lives. E amanhã, a nossa live de domingo, 7h45 da manhã, vai ser com a minha esposa, que Oh! também vem falar sobre uma outra mulher muito forte da Bíblia, uma mulher poderosíssima que foi Débora, né? Nossa. Então, amanhã a live é com a minha esposa, Débora, mulher de autoridade e coragem em tempos de crise. Esse é o tema da live de amanhã, 7h45 da manhã. E não só por ser minha esposa, mas até o assunto também combina com ela, que ela é uma mulher que tem autoridade e coragem. Então, culminou. Eu tô vendo que cada um dos personagens linka muito com quem esteve aqui. Então, amanhã nós vamos consagrar o mês de novembro falando sobre Débora e com a minha esposa, a Tayla Ferreira, que ela não é mais ela é Assis, mas ela também é Ferreira. Então, a minha esposa vai estar aqui amanhã, 7h45 da manhã, falando pra gente na nossa 11ª live. Segunda-feira, nós vamos finalizar falando sobre Jesus, Uau. que é o líder dos líderes, o mestre dos mestres. E aí vai ser uma live comigo mesmo. E dois Então, personagens, os dois últimos personagens fortes, né? Débora e Jesus. Débora foi juíza. exatamente. Então é uma das mulheres representativas, né? Sim. Da Bíblia. Então a gente não poderia deixar de falar dela. Para mim, ela é um dos ícones em questão de mulher, né? Ela é uma dos ícones da Bíblia. Em questão de força, liderança, empreendedorismo. Então, a gente não poderia deixar de falar sobre ela. Então, amanhã, 7h45 da manhã, nós estamos aqui, firmes e fortes, falando sobre Débora. Então, não percam, fale com outras pessoas, envie para outras pessoas. Vamos orar agora, Gabriela? Amanhã Amém. do manto. Você vai orar, né, pastor Não, Jé? você que vai orar. Oh, Não é? O Jesus. mês de novembro, o mês de outubro está nas suas mãos, minha Eita filha. glória. Que responsabilidade, hein, Jesus? E já te lembrando, mês de outubro é meu aniversário. Ó, Dia 30 de outubro eu faço nossa, aniversário. dia 30 no finalzinho ainda, hein? No finalzinho, na beirinha ali, ó. Na beirinha. Eu até brinco que no dia 31 é o dia da reforma protestante, né? Ah, Aí Deus uau! não quis que eu nascesse no dia 30, porque não dá para ter dois eventos gigantescos no mundo ao mesmo tempo. Entendeu? É isso aí, ó, isso aí. É mais ou menos por isso. Vamos orar? Aí ora, consagra o mês de outubro, essas características de Lídia, libera sobre as nossas vidas e bora pra cima. E quando você falou de outubro, né, que nós vamos consagrar o mês de outubro, eu gosto muito de entender os números, o que que eles significam na Bíblia, né? Aham. Porque. E aí eu fui olhar o mês de outubro, né? E todo mês eu oro pelo mês, pesquiso Uhum. na Bíblia o que aquele número significa e declaro aquilo que está na Bíblia sobre aquele número. E Ah, o número 10 na Bíblia, o que, que ele apresenta? Ele carrega um princípio espiritual muito profundo, porque vem ordem, responsabilidade, governo e plenitude. ó, Ou seja, antes de Deus expandir algo, ele estabelece governo. Antes de multiplicar, ele organiza. E antes de confiar mais, ele testa a fidelidade no que já foi entregue. ó. Forte, hein? Fortíssimo. Que legal. Isso aí você vai me mandar no WhatsApp. Isso eu quero. Mano, Ah, eu quem acho que eu que já te mandei essa. Eu te você mandei acha? essa. Dá uma olhadinha aí. Tá. Que legal. Mais o que de outubro que você pegou aí? A gente E pode hoje é linkar 10, aqui. ó. E a Daiane acabou de falar, hoje é dia 10 também, ó. Ó, aí é profético. Ah, é lógico, né? Porque cada mês do ano é isso É mesmo. muito profético? Ah, tá. É isso É, mesmo. Dia 10 e a gente consagrando no mês 10. é, Oi. Eu esqueci. Até eu que fiz as lives Até esqueci você dessa. bugou. É. Bugou. Nós bugamos juntos. Então é o quê? Como que as 4 palavras? É, ordem,
Aham. responsabilidade, governo e plenitude. Uau. O 10 ele não fala de excesso, ele fala de estrutura completa, de algo que está pronto para sustentar o próximo nível. Gente. O Forte 10 isso. na Bíblia, ele aparece sempre quando Deus está dizendo assim: agora é hora de alinhar, organizar e assumir responsabilidades. E aí muitas pessoas pensam assim: nossa, mês de outubro, mês 10, correria, já está chegando o final do ano. Não, o mês de outubro não é um mês de correria, é um mês de governo. É. Essa eu vou Uau. anotar aqui. Uau. Mês É de um mês de outubro é mês de governo. Não é um mês de correria, é um mês de governo. Então, nós vamos consagrar esse mês de outubro, onde é um mês em que líderes e empreendedores param de correr atrás da expansão sem estrutura. Param de confundir fé com improviso. Param de espiritualizar a desorganização. Uau. Deus não Cons- unge, Deus não unge em desordem. Deus não sustenta crescimento que não foi governado. Outubro é Caraca. o mês para alinhar, organizar recursos com responsabilidade, ajustar processos, colocar as nossas finanças na visão e na liderança e no coração. Uau. Uau. Glória a Deus. Outubro é um chamado à maturidade, liderança responsável. Então, meu filho, pode colocar isso tudo dentro da oração, ó. Amém. Bora lá. Amém, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo precioso que o Senhor conduziu aqui. Amém. Por cada pessoa que o Senhor enviou para essa live, pois nós Verdade. cremos, Pai, que o Senhor colocou aqui quem precisava estar para escutar, aprender e receber mais do Senhor. Nós te Verdade. agradecemos, Jesus, por esse tempo. Te agradeço, Deus, pela vida do pastor Jefferson, pela vida da esposa dele, Pai. E pelo Senhor ter conduzido e dado essa estratégia a ele, Pai, para fazer essa live, para Amém. ensinar aos empreendedores, às novas pessoas que estão chegando aqui, levando a tua palavra, plantando a sua semente, Pai. Que ele Amém. continue, Deus, sendo esse canal do Senhor nessa terra, Pai. Que Ah, por meu onde ele Deus. passar, Pai, ele possa carregar, Pai, a tua presença, Pai. Que as pessoas olhem para ele, Pai, e vejam o Senhor, Pai. Através dele, a luz do Senhor sobre tudo que ele possa fazer, Pai. Que as pessoas enxergam isso, possam enxergar isso nele, em nome de Jesus. Eu te apresento, Pai, o mês de outubro, Pai, o mês 10, Pai. Que seja, Pai, um mês onde nós vamos nos posicionar diferente, Pai. Que não será, Deus, um Amém. mês de correria, mas um mês de alinhamento. Um mês onde nós vamos governar o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa vida espiritual. Por isso, Amém. nós entregamos tudo ao Senhor, Pai. Que seja um mês, Pai, onde será um mês de governo para um crescimento, Pai, um crescimento com ordem, Pai. Onde a provisão do Senhor irá chegar em nossa casa e nossa empresa, Pai. De uma forma, Pai, onde nós vamos conseguir sustentar, Pai, para alcançar um novo posicionamento, Pai. Amém. Uma nova prosperidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, Pai, pois eu creio, Pai, que será um mês onde também, Pai, nós vamos contar testemunhos, Pai, porque o Senhor irá organizar a nossa vida. O Senhor irá organizar a nossa casa, Pai. Então, Deus, que no mês 10, Pai, mês de outubro, Pai, que possamos sim governar, Pai. Governar com maturidade, Pai. Para um crescimento, Pai. Para uma provisão, Pai. Diferenciada, Jesus, em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Até suei. Gente, que delícia dessa live. Foi Nossa mesmo. 10ª live falando sobre o mês de outubro, sobre Lídia.
E o quanto nós aprendemos com essa empreendedora. Espero mesmo que Que vocês tenham aprendido algo aí, gente. Por favor, hein? foi incrível, Gabi. Aprendi muito sobre Lídia. Uma mulher próspera e que não brincou com o propósito que Deus entregou na mão dela. Ela foi, fez e abriu portas e eu tenho certeza que cresceu muito. Então, é o que fica para nós, sabe? Não tem como crescer sem organizar, não tem como crescer sem ter Deus no centro de tudo, não tem como crescer para o seu prazer. O crescimento é para que o reino também cresça junto. Então, não tem como crescer desorganizado, não tem como crescer sem processos na sua empresa, sem tratar bem seus funcionários, sem é, é, ter uma estrutura para que você cresça. Não, não é desordem, não é de qualquer jeito. Então, que Jesus nos abençoe, né? Para que a gente consiga fazer com que o reino expanda cada vez mais. E que as pessoas acabem com esse medo, né? Que as pessoas acabem, joguem fora esse medo de crescer, de vencer, de avançar, né? Investir. De investir, é coragem. Coragem, estudar, coragem. Se você não tem apoio, compra uma mentoria, compra uma consultoria. Existem pessoas treinadas para te ajudar a avançar. Então, invista, avance, cresça. Se hoje eu consigo dar uma consultoria, mas eu já paguei o preço de estudar. Eu paguei o preço, né? Claro que eu continuo, mas paguei um preço de estudo, um preço colocando tudo isso em prática. Então, não deixe de fazer isso para o seu negócio. Seja o melhor, seja excelente em tudo que você fizer. Obrigado, Gabi. Eu que agradeço, fiquei muito feliz. Que Eu acho que a bom. última. Gente, eu corro dessas coisas de live. Ai, Gabi, você trabalha com moda, você faz provador. Gente, é um parto fazer um provador. E quando o pastor Jefferson me chamou, eu falei, ai, Deus, será? Será? Mas não vou nem questionar. Eu só lembro assim, tô junto, mas aqui eu comecei já a passar mal. Já comecei a ficar sem dormir. Mas é isso aí, a gente tem que ir, gente. É ir, aceitar as coisas, é igual Lídia. Deus abriu o coração de Lídia. Isso. Quando falaram de Jesus, ela automaticamente já se entregou ali. E quando vem Isso. esses convites também, a gente tem que ir. É. A gente aprende. Quando eu fui estudar sobre Lídia, tenho certeza. Gente, eu aprendi muito. Muita coisa foi desbloqueada aqui, muita coisa que eu pensava, eu falei, não. Depois eu vou te falar aí no privado algumas coisas que eu tenho que fazer. Eu falei, nossa, eu aprendi aqui, viu? Foi uns Amém. tapas aqui. E eu Amém. aprendi, porque eu fui estudar. Isso E é aí. isso. É isso. Obrigada, obrigada, obrigada. Foi um prazer estar aqui com você. E creio que essas lives aí que você está fazendo, muitas pessoas estão sendo edificadas, né? Amém. Você termina o mês 12 na segunda-feira, mas você vai ter um dia de descanso, certo? Na terça, mas na quarta você já começa com uma nova temporada de live, não é isso? Já tem um planejamento aí, né? Aham. Não, existe o planejamento, mas não é logo em seguida, A folga é entendeu? só de um dia, tá? Para não perder o Mas, time. mas farei isso mais vezes. Farei isso mais vezes. Amém. Eu vejo essa necessidade, sabe? De ensinar. É isso. Mas obrigado por tudo. As pessoas que estão aqui na live e quiserem entrar no grupo, o link está lá na minha bio. Ah, Jefferson, não tem empresa, mas se você conhece alguém que tenha e precisa de uma ajuda, precisa de mais conhecimento, manda o link para essa pessoa para que ela possa entrar lá para o grupo e juntos nós vamos aprendendo, vamos avançando e o reino de Deus também vai avançando. Não perca essa oportunidade. E terça-feira, 8 horas da noite, eu vou fazer uma live com vocês ensinando ou sobre processos, como implementar processos dentro da sua empresa, ou sobre missão, visão e valores. Eu ainda vou escolher o tema para ajudar vocês a fazer. E vai ser no Zoom, não vai ser aqui, tá? Então precisa entrar lá pro grupo para poder participar dessa live, tá? Não vou fazer aberto, vou fazer fechado no Zoom para que vocês possam
a gente possa ser mais interativo, trocar mais ideia, vou fazer fechado no Zoom. Então precisa estar no grupo para poder participar dessa live. Terça-feira, às 20 horas, nós vamos estar junto para mais uma live. Sem esquecer que amanhã, 7h45, no horário do empreendedor e líder brasileiro, nós estaremos com a nossa 11ª live com a minha digníssima esposa maravilhosa, falando sobre Débora. Ela estará aqui falando sobre Débora. Só pegar o tema aqui, ó, de Débora. Débora. Eu desci com o negócio. Débora, mulher de autoridade e coragem em tempos de crise. Vamos falar de mais uma mulher na Bíblia, que é Débora. As mulheres não poderiam deixar de ter a sua. Não queria falar aparecer, não. Elas não podiam deixar de estar no cenário, porque as mulheres são muito importantes para que o reino de Deus cresça e permaneça nos nossos corações, nas nossas vidas. Então, amanhã, 7h45 da manhã, estou de volta consagrando o mês de novembro. Gabi, novamente, muito obrigado. Que Jesus te abençoe. Hoje é Amém. sábado e daqui eu tô vendo o céu e tá um lindo dia, Gabi, para vender Tá muito mesmo. hoje. Tá um lindo Tá. dia para vender muito. Em Então, nome que de Jesus Jesus. abençoe todo Amém. mundo Eu e que recebo. nós tenhamos um excelente dia de boas vendas e um excelente dia debaixo da graça de Deus. Amém? Amém. Um Amém. abraço, Deus te abençoe. Quase Tá, 2 horas de gente. live, hein, Gabriela? Você bateu o Nossa, você recorde. fala, hein? Meu Deus. Com Deus, gente. Com Deus. Obrigado. Até amanhã. Até.